Oi, gente! Olha só, bom dia para vocês. Hoje a gente vai almoçar praticamente juntos. Hoje nós temos uma live falando sobre as estereotipias na integração com a análise do comportamento aplicada e o autismo. Eu tenho uma missão aqui que é deixar o celular parado e eu vou tentar cumprir essa missão aqui. Pera lá. Meu Deus do céu. Estou no núcleo, então estou sem o meu tripé. Mas vai dar certo. E ainda tem que o celular ficar carregando. Pronto. Convida a galera, convida todo mundo para participar. A gente vai falar sobre as estereotipias. Eu vou abrir aqui no outro celular para ver as perguntas que vocês mandaram, para a gente poder responder aqui junto com o Paulo. O Paulo é do Modelo Exercer Ciência. Acredito que ele deve estar chegando em alguns minutinhos. Comecei um minuto antes para vocês irem convidando os amigos. Convida todo mundo para participar da live. É um tema extremamente importante e que a gente precisa estar atento para fazer as intervenções. Não achar que a estereotipia é problema só da integração sensorial, porque não é. É problema da análise do comportamento, é problema do educador físico, é problema para alvo de terapia. Gente. Hoje fazendo uso de um turbante. Ai, gente, saiu aqui. É um problema que todos nós devemos se preocupar e se propor em intervir também, certo? A gente não pode só achar que o terapeuta da integração sensorial vai resolver o problema das estereotipias, porque não vão. E aí hoje eu convidei o Paulo do Modelo Exercer Ciência para participar conosco e trazer aí as suas contribuições numa integração entre a aba e a educação física. Convidem a galera, vamos esperar vocês convidarem todo mundo aí para participar. Confirmem para mim se meu áudio tá ok. Áudio ok, imagem ok. Tô abrindo aqui para ver as perguntas que foram mandadas no meu Insta, não tiveram muitas. O Paulo já está solicitando. Oi, Paulo. Olá, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Vou ter que virar também aqui, para ficar nós dois virados. Bom dia. Primeiro, bom dia. Quero agradecer você aceitar o convite, conseguir aí uma vaguinha na sua agenda para participar conosco e a gente poder bater esse papo aí sobre... Ai! Calma, que o negócio vai funcionar. Pronto. E a gente vai conversar um pouco sobre as intervenções das estereotipias, né? Que é um assunto bem recorrente na nossa área e às vezes a gente deixa só por conta da terapia ocupacional, né? Ai, gente, espera. Vamos lá. Vou ficar segurando. Pronto. Se você achar melhor, eu posso virar a câmera também. Eu acho que tanto faz agora, porque eu já tô sem o tripé e minha mão vai ser o tripé hoje. E aí, se doer aqui, eu te falo. Tá ok. Bom. Você consegue me ouvir? Consigo. Maravilha. Você tá me ouvindo bem também? Tudo jóia. Legal. Primeiro, quero agradecer a tua participação. Consegui aí uma vaguinha pra gente. E também dizer que eu admiro o seu trabalho. Conheci seu trabalho na BPMC. Te conheci lá e tudo mais. E tenho, desde então, venho acompanhando. E estou muito orgulhosa de ter você aqui comigo hoje. Ah, que legal. Realmente, semana passada foi bem ruim. Bem ruim de ter um espaço para a gente fazer live.
Eu aproveitei o tempo para fazer formações. Tá chiando? Tá com um pouquinho de eco. Não sei se é o meu, deixa eu abaixar aqui. Semana passada, isso, eu acho que... Não, tá chiando Não, é um pouquinho. Estranho. Será que se eu abrir a porta aqui, eu mudo? Acho que não. Fez live esses dias, não adiantou, não foi esse problema. Será que colocar mais perto? Também. Mais perto também tá fazendo barulho. Que estranho. Quando eu falo também tem esse barulho? Não. Só o meu. Deixa eu ver se eu consigo abrir, se eu abro a porta que ajuda alguma coisa. Só um instantinho. Tá. Será que melhora agora? Opa, parece que melhorou. Ótimo. Perfeito. Então, na semana passada realmente estava difícil para fazer lives. Eu priorizei o treinamento da minha equipe e alguns protocolos, e isso inviabilizou. Na verdade, tempo a gente tem, né? A gente não tem, às vezes, o tempo marcado, registrado, né? Naquele horário específico. Mas como que deu certo agora? Bom participar contigo. E tive a sorte de dar tempo de chegar ao livro que eu pedi pelo correio. Ah, que consegui legal. ler. Já li uma boa parte do livro e parabéns pela obra. Ai, obrigada. Que bom que você está lendo. Para mim vai ser um prazer receber seu feedback. Sei que você é super engajada em estudos, em ciência, e acho que o seu feedback vai ser muito importante para nós. Aproveitando, conta um pouquinho do que é o modelo Exercer Ciência. Assim, explica um pouco para o pessoal. Perfeito. A ideia como a própria palavra diz, né, um modelo. Como é um campo de atuação novo, eu me preocupei não somente em dar orientações pragmáticas de como fazer, mas dar exemplos, dar um modelo, exatamente essa palavra, de como fazer. Né? E a palavra exerciência, ela vem exatamente naquilo que a gente preza. Práticas baseadas em ciência, não aquilo que a gente acha, né? Então, não adianta eu falar aqui para vocês que a inclusão é legal, viva a inclusão, olha, bom dia inclusão, tenhamos com inclusão e não promover ela de forma efetiva. Ou promover a partir de algumas pessoas. Eu preciso promover a partir de daquelas reais pessoas que precisam. Não adianta você dar aula num ambiente onde tem alguns indivíduos com desenvolvimento atípico, mas com poucos comprometimentos, e chamar aquilo de inclusão, que não é. Inclusão, ela é especialmente para as pessoas que têm mais comprometimento comunicativo, social, por diversos fatores que desencadeiam isso, né? Sim. Então, e aí é onde é o problema. Não adianta eu saber montar exercício. Eu preciso saber ensinar, especialmente para aqueles alunos que a gente pressupõe que vão errar naquilo que a gente vai mostrar. E aí essa grande dificuldade. As pessoas sabem montar milhões de exercícios. Hoje você vê aí agora, especialmente agora em tempo de Covid, a galera postando 1 milhão de vídeos de atividades. Tudo bem, mas e se a criança não fizer? E se ela apresentar um comportamento estereotipado no meio? Se ela apresentar uma mordida na mão da mãe durante a atividade? Se ela pegar o carrinho e ficar rodando? Se ela pegar a bolinha e que a atividade deu lá, engolir, né? Então, enfim, são vários problemas que o profissional de educação física também deve se precaver. Isso não está contemplado. Mas de coisas simples, né? O que eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas em fazer o exercício, promover o exercício e não cumprir a demanda, né, Paulo? Cumprir a demanda e não saber o que querem ensinar. Então, por exemplo, uma brincadeira de jogar, arremessar a bola, basquete, ou uma amarelinha, você pode trabalhar
uma gama muito grande de habilidades. Desde habilidades comunicativas, habilidades sociais, habilidades básicas de aprendizagem, por exemplo, tolerar a presença da pessoa, fazer contato visual, atenção compartilhada. Por exemplo, na hora da amarelinha, enquanto o professor está jogando a bola, a pedrinha, né, na amarelinha, o seu filho, ele tem que esperar, ele tem que olhar para a mão onde está a bola, olhar para o local onde for. Acompanhar esse movimento, né? Isso, ele tem que atenção compartilhada, ele tem que, quem está jogando e ele ter uma atenção combinada. Ele tem que, então, além de esperar, ele tem que responder adequadamente em uma condição e não em outra. Não é a hora que ele quer jogar, é a hora que o outro errou, por exemplo. Enquanto o outro estiver acertando, né, e isso já vai uma habilidade intelectual. Muito bem, perfeito. Aí alguém vai dizer, mas eu trabalho isso aí. Quando você faz uma amarelinha, você trabalha equilíbrio, você trabalha coordenação motora, você trabalha o esperar, atenção compartilhada. Mas e se você quiser ensinar através da amarelinha atenção compartilhada? Se você quiser ensinar através da amarelinha o esperar, então você precisa gerar uma ocasião ali dentro para que isso seja valorizado. Ainda que ele erre a amarelinha, ainda que ele não pise na linha corretamente. Porque o esperar a vez, porque o fazer atenção compartilhada, porque o fazer contato visual, permanecer num ambiente com uma outra pessoa durante mais tempo, tudo isso são habilidades necessárias para a vida. E isso tem sido treinado por um psicólogo, tem sido treinado por um fono, tem sido treinado por um TO. E o profissional de educação física está preocupado com a atividade e não com essas habilidades. Olha como é que é uma dissonância. Às vezes o profissional de educação física, ele até pensa que ao ensinar a amarelinha vai gerar isso. Mas a gente sabe que especialmente aquelas pessoas com autismo, com mais comprometimento, não vão se expor uma amarelinha para fazer aquilo. Então você precisa fazer adequações. Quais são essas adequações? Pensando nisso e não nisso. Não na amarelinha, pensando nisso. A amarelinha é um meio pelo qual a gente vai exercitar essas habilidades, né? Ensinar essas habilidades para a criança, né? Exatamente. Por isso, né, voltando lá na tua pergunta, por isso é exerciência, aplicação da ciência no exercício. Então, o exercício, ele é a ferramenta, ele é um meio, ele não é o objetivo. A gente não quer ensinar amarelinha, não quer ensinar pique e pega, a gente não quer ensinar natação. A gente quer ensinar as habilidades alvo para a redução do comprometimento de alguém que tem comprometimento através do exercício, do brincar, do jogo. E aí isso é muito novo. E isso é diferente, né? É diferente. Eu não nego que os professores, na hora que vão trabalhar na amarelinha, estejam pensando que isso pode melhorar. Mas aí é um objetivo secundário. Quando ele vai valorizar, ele elogiar o aluno, ele vai elogiar pelo acertar a amarelinha ou por ele esperar. É isso que está a lógica. Ele vai elogiar por ele fazer contato, atenção compartilhada, ou por ele acertar a amarelinha. Então, qual é o componente da amarelinha que a gente está enfatizando? Quando a gente olha para outras habilidades que são necessárias para o desenvolvimento do aluno com comprometimento, isso é educação física especial. Quando a gente está pensando na atividade, valorizando a realização da atividade do esporte, como, por exemplo, a live que você vai ter amanhã, promoção do esporte. Então, aí não é educação física especial, porque a gente está promovendo o esporte como finalidade. Pode, através do esporte, melhorar a interação? Pode, mas não é a prioridade. Pode melhorar, até porque algumas pessoas que podem ser expostas ao esporte podem nunca mais querer conversar com pessoas, porque alguém grita com ela, leva uma bolada, e são exposições do esporte. Muitos de nós que fizeram educação física escolar, da forma como fizemos esporte, nunca mais queremos fazer esporte na vida.
né? Não é verdade? Então, se o esporte promove inclusão, falhou no seu caso. Então, a gente não vende esse discurso de que esporte promove inclusão. Depende da forma como você fizer, de uma forma muito cuidadosa, e a gente tem práticas. A educação física não tem esse know-how ainda para pensar dentro da amarelinha, dentro do basquete, dentro da natação, qual é o componente que a gente quer. Para isso, para eu poder entender essa lógica, eu precisei passar mais de 10 anos estudando sobre uma ciência que hoje é o que a gente tem como evidência no tratamento do TEA, que é a análise do comportamento aplicada. É uma ciência, né? Sim. Na verdade, a ciência é a análise do comportamento dentro dos seus tripés experimental, filosófica e aplicada. Então, a gente está falando da aplicação desses princípios, que a gente acaba falando como análise do comportamento como ciência, mas a ciência é a análise do comportamento. A aba é a aplicação dessa ciência, desses princípios. Então, a gente tem então, quando a gente fala, eu vi você falando no início, né? A relação entre análise do comportamento e aba. O que a gente faz é aba. Quando nas terapias a gente tem no plano de saúde, se a gente trabalha nessa perspectiva, então a educação física ela entra junto da terapia aba, porque ela é mais uma ferramenta que dentro do guarda-chuva de aba, pondo TO, psicólogo, pedagogo e o profissional de educação física. Todos eles. Todos eles, às vezes com os mesmos objetivos. De comunicação, ensino de habilidades matemáticas, a interagir, né, iniciar uma interação. Então, são esses os objetivos. Como? Não com a ferramenta do psicólogo, não com a ferramenta do fono, com a ferramenta da educação física, que é o jogo, que é a brincadeira. Mas ele tem que ser completamente diferente daquele tradicional. Legal. E aí eu estou pensando nisso, trazendo a ferramenta da educação física para a intervenção aí das estereotipias, né? Antes a gente pensar assim, as estereotipias, elas são comportamentos, são tidas como qualquer outro comportamento, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Não é uma coisa extra, indivíduo, uma coisa do além, né? Faz parte dele e é um comportamento tão alvo quanto, por exemplo, ensinar a falar, quanto ensinar a escrever. E muitas das vezes eu vejo deixar as terapias, porque tem um componente sensorial, então tem um componente respondente aí. Então a gente deixa para a terapia ocupacional, né? Resolver a questão das estereotipias. E aí, assim, num dos estudos que eu estava lendo, num destes estudos, ele fala que as estereotipias, elas têm uma base sensorial, começam por aí, mas elas não se mantêm pela base sensorial, elas se mantêm por outras funções no ambiente, como conseguir alguma coisa com isso, como conseguir a atenção de alguém, fugir de alguma demanda, né? E aí ele aprende fazendo esse estereotipia, ele sai daquela demanda. Então é um comportamento-alvo tão valioso para a intervenção quanto qualquer outro. E não é só a integração sensorial que vai dar conta disso. Até porque se for da base sensorial, da fase que a gente fala aí da seleção, do primeiro nível de seleção da análise do comportamento, que é o filogenético, né, que tem aquela base ali, ok, você fala, eu até falo para Theo, aí você vai fazer um trabalho muito bacana. Só que é uma parte do trabalho. A outra etapa já é operante, né, que é onde a criança já aprendeu a usar esse comportamento estereotipado para atingir outros objetivos. Aí é onde entra as outras áreas, né? E aí eu estava lendo seus artigos na Revide, né? Isso. No blog, você escreveu em 3 etapas. E de lá que eu falei, olha, eu vou pedir para o Paulo falar sobre isso. E aí lá você define operacionalmente estereotipia isso como um comportamento aprendido e, portanto, ele é passível de intervenção como qualquer um outro por todas as áreas. Né? E aí, pensando do ponto de vista da educação física, né? Como a gente faria essa intervenção? Como a gente iria propor uma intervenção? Quando eu falo educação física, eu estou vindo aí do seu olhar de atividade em si, proposta pelo educador físico, com a finalidade de reduzir estereotipia, por exemplo. Então, nesse contexto, né?
como seria essa intervenção, né? Como seria essa integração? Perfeito. Muito obrigado pela pergunta. É fundamental. Não é um trabalho, não é uma resposta simples. Eu já comecei aqui a pensar, quase que eu fiz uma listinha, falei, vamos fazer 3 lives, como né, para falar sobre isso. E eu adoro porque a gente precisa falar sobre isso, realmente. Sim. E muito do que a gente pode fazer na educação física não tem escrito. No muito que a gente tem trabalhado, a gente pega nuances de livros da análise do comportamento. Eu separei alguns aqui que vão falar sobre isso. Né? Então, esse aqui é praticamente uma bíblia da análise do comportamento, e você for falar e aqui a gente tem estratégias de análise de exercício para reduzir estereotipia, inclusive, como uma estratégia punitiva, que a gente não usa, mas tem, a literatura mostra, e é eficaz, pode ser utilizada, né? Não é o desejável, não é a ênfase, mas a gente tem. Mas ninguém vai escrever um livro sobre educação física ainda, sobre estereotipia, que está ali. Então, a gente precisa produzir esse conhecimento. Na literatura nacional, a gente tem algumas coisas que falam sobre isso, né? Tanto das meninas da Nexo, quanto da Dani e da Carol também, ela é lá de Alagoas, da UFAL. A gente tem uma extensa literatura que trata sobre esses assuntos. Mas, aquilo que a gente faz via modelo exerciência, ele vai além disso que está no livro aqui. A gente pega esses princípios e aplica. Uma coisa que é importante dizer é que quando a gente fala de estereotipia, normalmente as pessoas que convivem com isso já fazem noção do que é. Talvez o flapping, de balançar o corpo. Mas essa estereotipia, ela está dentro de uma área de comprometimento do autismo, de uma das 2 áreas de comprometimento do autismo. O autismo, ele é definido por comprometimentos. Não é definido por uma questão estética, não é definido geneticamente, não é definido por uma outra coisa. É porque a pessoa apresenta características, e nesse caso, em excesso ou em déficit, né? No caso do comportamento estereotipado, em excesso, que a gente quer reduzir, e no caso do comportamento comunicativo e social, que é a outra DID, a gente quer aumentar. Então, dentro dessa DID, do atual manual de doença mental, o DSM-5, que é o mais atual, a gente tem uma DID de comprometimento. Então, atrasos sociais comunicativos e padrões restritos e estereotipados, caracterizados por movimentos motores, da fala, uso de objetos, né, hiper e hipossensibilidade a estímulos do ambiente, né, um excesso de foco e tal. Embora hipo e hipersensibilidade não é uma interpretação analítica comportamental, é uma interpretação ainda mentalista, né, porque diz que ali ele faz aquilo para sensibilizar. Não é uma interpretação analítica comportamental, mas a gente pode dizer um pouquinho sobre isso. E também padrões ritualísticos. Então, tudo isso está numa categoria de comportamentos estereotipados, padrões restritos. Tá? Então, a gente intervém sobre isso. E existem alguns comportamentos dessa categoria mais simplificados, outros mais complexos. Alguns mais simples, a gente coloca essa categoria de estereotipia motora, né? Até a ecolalia também entra no comportamento estereotipado, mais simples. E os mais complexos se tornam, por exemplo, a rigidez, a rotina, a inflexibilidade, que também são intervenções que a gente vem fazendo na análise do comportamento, usando fade-in, fade-out, modelagem, né? Existem algumas estratégias. E também são estereotipias e muitas das vezes as pessoas não interpretam isso como estereotipia, né? E é um comportamento estereotipado, aquela rigidez pela rotina, não pode mudar um caminho, não pode mudar a ordem do almoço, não pode mudar a ordem de entrar na escola. Então tem muita criança que faz ritual com as pessoas, então primeiro tem que entrar fulano, depois ciclano. Então aí também é um comportamento estereotipado, não pode entrar terapeuta primeiro do que ele que tem que entrar primeiro. Então são comportamentos também estereotipados, né? E às vezes a gente fala, não, é toque, o menino tá com toque. Não sabemos se é toque, né? É um comportamento estereotipado. É isso aí. Isso. O toque,
ele não é um comportamento estereotipado, né? Não, a gente não pode confundir essas questões, situações com o comportamento estereotipado. E outra coisa, o comportamento estereotipado, embora nessa categoria de padrões restritos e repetitivos, seja um definidor do autismo, ele não é exclusivo do autismo. Outras características, deficiência intelectual, por exemplo, outros tipos de comorbidades também apresentam comportamento estereotipado. Sim, tá? na deficiência intelectual apresenta bastante também. Isso, então, uma coisa que é importante a gente dizer aqui, na verdade, duas. A primeira é que não é porque ele é autista que ele faz isso. Na visão analítico-comportamental porque ele apresenta um conjunto de características definidas ali que a gente dá um nome de pessoas com autismo. O que permite, não necessariamente a gente tem conseguido, o que permite uma condição de reversibilidade do quadro. Se o autismo é definido por aquelas características, se aquelas características são treinadas no indivíduo a forma de reduzir os comprometimentos e aumentar as habilidades, não tem por que mais a gente identificar. Bom, isso está disponível hoje, talvez a gente não consiga, especialmente na comunidade, no cenário brasileiro. A gente ainda tem poucos profissionais. Mas esse é o alvo. Tá? É importante dizer que não é porque ele é autista que ele faz isso. O autismo tem estereotipia. Não. É o comportamento estereotipado que define o autismo. Tá? E a outra coisa que é muito importante, às vezes a gente fala de comportamento estereotipado e aí vai falar de estratégias para lidar com isso. Uma coisa é o manejo diário, outra coisa é a intervenção para esses comportamentos. Tá? Se você tem um aluno que não tolera som, e aí ele fica agitado, então a gente pode dizer, aí vai entender as causas, a função desse comportamento estereotipado. Tá? Se você está num shopping, você não vai fazer intervenção, ensinar uma outra resposta, a não ser que começar uma coisa nova, a não ser que aquilo já esteja sendo treinado na instituição. Mas você não vai começar uma coisa nova. O que você faz? Você bota um fone de ouvido. Se a função é ele fugir de um som alto, que a gente chama isso aí de reforçamento automático negativo. Aí, nesse caso, eu coloco um fone de ouvido. Na educação física, na hora do futebol, a galera está gritando. Bota um fone de ouvido. No entanto, colocar o fone de ouvido resolve o problema momentâneo, resolve o problema do shopping, no caso a família, resolve o problema da educação física escolar, pro professor, para as crianças, a criança não vai sair gritando, não vai arranhar os outros para poder diminuir aquele som ambiente, ele não vai sair correndo. Outra coisa é a gente ensinar ele a responder adequadamente a sons altos. Isso. Porque muitos de nós, podemos ter às vezes, o mesmo desconforto de um som alto, mas a gente não responde socialmente da mesma maneira que alguém que não aprendeu habilidades sociais está respondendo. Como é que você sabe que alguém está com mais dor? A partir daquilo que ela faz. Se a pessoa você tem a impressão que alguém que está assim está com mais dor do que uma outra que está assim. Mas, na verdade, você não tem acesso ao tanto de dor. Você tem acesso à resposta desse indivíduo diante do ambiente. Então, se você sempre colocar o fone de ouvido, não gera oportunidades de você ensinar alguém a tolerar que naquele momento não pode gritar. E para isso você precisa estar atento a muitas outras coisas. Se eu, no meio de um curso, eu passar um avião e eu sair gritando, a probabilidade de eu ter mais pessoas assistindo o meu curso em próximas ocasiões é menor. Se eu não estiver sensível a isso, não tem porquê eu gritar, solucionar o meu problema e eu não ficar sensível, que eu perco clientes, que eu perco alunos, não tem porquê eu passar disso para isso. Então a gente precisa ensinar que o ambiente vai mudando. Isso é uma visão analítico-comportamental muito interessante que a gente precisa. Então, uma coisa é como é que a gente age para manejo na hora, que a gente chama de adaptações ambientais. Outra coisa é a intervenção.
São coisas completamente diferentes. Normalmente, para profissionais de educação... Eu falo às vezes, isso na hora, assim, vamos apagar o incêndio, né? Mas não vai resolver o problema. Mas a gente precisa ter uma resposta ali de controle para ajudar a criança naquela situação e sair daquele momento. Então, apagou o incêndio. Mas a intervenção, ela precisa acontecer, né? E essa intervenção aí vem dessa sistematização, o objetivo, o alvo, quais são as estratégias que a gente vai usar para essa intervenção. Perfeito. Em vez que eu falo, se me chamar mais de 2 vezes, 5 vezes para apagar incêndio, não me chama na sexta, porque eu não vou aparecer. Quer dizer que não está seguindo a minha intervenção. Exato. Então, isso é muito importante, porque quem decide a intervenção, normalmente, tem que ser um analista de comportamento muito especializado. Aí é onde eu tenho um grande receio de trazer informações aqui do que deve ser feito como se fosse uma receita. Então, se a gente falar de funções, de causas, e aí falar, olha, a partir dessas causas, avaliou dessa forma, como é que intervém, por exemplo, a professora Tati, uma moça que fez o meu curso e mandou uma pergunta. Então, quais são as intervenções a partir dos tipos de causa? Que ela já sabe, ela já fez o meu curso, né? E aí eu falo, caramba, eu posso fazer uma aula, mas a decisão sobre isso não é do professor na aula. Ele deve estar submetido a uma supervisão especializada. Professor, mas está com medo de falar sobre isso? Está guardando para você? Não. Um médico, numa live, ele não vai falar exatamente as situações que você deve fazer na hora da cirurgia. Para isso, uma pessoa precisa passar vários treinamentos para receber um tipo de informação. Isso. Senão, a chance de erro é muito grande. Então, manejo de comportamento-problema não é uma decisão de um profissional de educação física sem expertise especializada na área de análise do comportamento. Não é. A integração sensorial, ela vai trazer soluções temporárias e é uma prática baseada em evidência, né, que traz soluções para isso, não para o autismo no todo. Mas ele não ensina, por exemplo, os comportamentos adequados para esse indivíduo não precisar apresentar aqueles comportamentos, problemas ou estereotipado numa situação crítica. Uhum. Então, e lembrando, algumas instituições analítico-comportamentais se baseiam em vários estudos que não são realizados por analistas de comportamento, que dizem que uma intervenção eclética, com várias coisas ao mesmo tempo, várias Sunrise, Denver, e vai, enfim, integração sensorial, ABA, e aí ecoterapia, musicoterapia, aromoterapia, isso é muito pior do que você não fazer nada. Exatamente. Tem um artigo também, exatamente esse artigo que eu estudei, acho que não deve ter 6 meses, lá no mestrado. Então, a intervenção eclética, ela pode ter piores efeitos do que se a criança não estivesse recebendo nenhum tipo de terapia. Né? Não estou fazendo nada, é melhor do que você fazer tudo, de tudo um pouco. Então, se não ajudar, não atrapalha. Atrapalha. Então, é melhor você... mas isso aqui, esse profissional aqui não vai nem me cobrar, porque ele faz isso, né? Essa sessão aqui. Cuidado com isso. Então, eu sempre oriento, menos é mais. Definir os objetivos, essas estratégias, consistentemente. Mas é repetido? É repetido. Quando é que você decide? Não sei, vamos depender dos resultados. Se tiver eficaz, a gente mantém. Se não tiver, a gente modifica. Não é aquilo que eu acho. Funcionou para um aluno, eu vou fazer para outro. Então, vamos lá, respostas que a gente pode trazer para vocês aqui. O comportamento estereotipado, como eu disse, ele é um operante. Ele é aprendido e mantido por fatores ambientais. Ele também pode ser aprendido por outros fatores, né? E pode ser manejado, inclusive, por questões farmacológicas. Mas, mais uma vez, você, em termos farmacológicos e em aspectos sensoriais, que a gente poderia entender como um aprendizado filogenético, que você iniciou falando, isso minimiza situações críticas, mas ele não ensina o indivíduo a lidar com essas situações em novas oportunidades. Tá? E nem ensina para ele uma resposta funcional naquele ambiente, né? Perfeito. Eu acho que a gente poderia chamar de socialmente funcional.
Porque qualquer estereotipia, ela funciona. Seja para tirar uma dor, seja para tirar as pessoas de perto, seja para conseguir alguma coisa, seja para conseguir um certo prazer, por assim dizer. Ele funciona. Para a gente mudar essa resposta, para ele fazer uma outra coisa em vez do comportamento estereotipado, a gente precisa ensinar uma nova resposta alternativa, incompatível, né? Enfim, ensinar outra coisa para ele O fazer. remédio, a farmacologia não ensina isso. Ela Não vai diminui ensinar. a intensidade da estereotipia. Né? Assim como o tratamento genético. O tratamento genético, ele pode evitar que esses comprometimentos se prolonguem, mas ele não ensina novamente. Um tratamento genético não ensina a criança a pular amarelinha. Não ensina a criança a falar obrigado quando alguém entrega um presente, ou a falar, posso pegar o seu tablet nesse momento? Não ensina a fazer isso. A gente precisa... Então, estratégias analíticas comportamentais é que fazem isso. Então, a educação física, ela está dentro desse guarda-chuva, que a gente vai ver como é que a gente pode fazer. Vamos lá. Então, lembrando, as decisões não são feitas pelo profissional. Então, tudo que eu falar aqui não é uma aula. É um esboço para motivar as pessoas a irem atrás. Não existe receita. Se essa função, essa intervenção. Não tem. Tá? Basicamente, as causas, os motivos que desencadeiam e que aumentam a probabilidade, que mantém o comportamento estereotipado acontecendo, são situações de fuga de pessoas, fuga, né, ou sair de postos, se afastar de situações aversivas, de pessoas ou de itens, se afastar de um som, se afastar de pessoas que eu não quero, se afastar de um ambiente que sinaliza que vai ter uma coisa que eu não gosto. Então a gente chama isso de reforçamento negativo, seja de item ou ambiente. Seja por reforçamento positivo, de querer estar em algum lugar, querer ter acesso a algum item, querer acesso a alguma atividade, um reforçamento positivo dessa maneira. E existem também os reforçamentos automáticos. E a literatura, por mais que a gente tenha uma vasta literatura explicando sobre isso, a explicação não é tão clara. Mas o que a gente diz é que por mais que não tenha pessoas que ele queira ou que ele não queira no ambiente, tenha pessoas que ele queira ou que ele não queira, ou que não tenha ninguém, ele apresenta um comportamento estereotipado. Tem coisa que ele gosta, tem coisa que ele não gosta, ou tem nenhum objeto e ele continua. Ou seja, não é o ambiente externo, por assim dizer, que desencadeia isso. Mas, sim, mas o próprio organismo, né? No próprio organismo. Então, o responder, ele gera consequências no próprio organismo e isso aumenta a probabilidade dele executar. Seja para eliminar um aluno que não está com dor de ouvido e não consegue resolver, não consegue falar que está com dor de ouvido, está com um mosquito dentro do ouvido. Ele... né? Ou bate a cabeça na parede, e esse mosquito sai, ou ele fica tonto, e aí a dor de cabeça já não sente mais, alguma coisa nesse sentido. Isso, ou, né, as pessoas são viciadas também em querer alguma coisa, então, isso para eliminar, mas seja para ganhar uma coisa. Então, por exemplo, as pessoas são viciadas, muitas pessoas viciadas em álcool, eu sou viciado em café, tá? E isso me deixa mais agitado, dá acesso a algumas coisas. Então, fazer determinados movimentos, fazer determinadas ações, né, sejam motoras, vocais, enfim, que me deem acesso a essas coisas que eu tenho interesse, aumenta a probabilidade de eu repetir essa resposta. Ainda que aparentemente para a sociedade pareça estranho. Mas para alguém que não consegue pedir, dá um gole de café, né? E eu consigo, enfiar, dar um tapa no meu olho e ver estrelinha e opa, tá aqui um negócio legal, aumenta a probabilidade, né? Então, eu estou dando exemplos, eu não posso, mais uma vez, não é uma aula, tá? É para exemplificar, para dar interesse para as pessoas estudarem sobre isso. Então, ela é basicamente por reforçamento positivo e negativo automático, por reforçamento negativo de itens,
e de condições, e para ter reforçamento positivo, para ter acesso a itens, atividades, pessoas, né, socialmente, as pessoas, carinho, atenção. E a atenção não necessariamente a pessoa me elogiar, mas a pessoa simplesmente está perto de mim, ou mesmo que brigue comigo. Tá? Então a gente precisa ensinar como é que a gente avalia qual dessas causas, quais desses motivos, ou quais deles, porque pode haver mais de um. Existem estratégias para isso, algumas mais rápidas e menos detalhadas, outras mais detalhadas. A gente poderia chamar de uma avaliação descritiva, onde a gente tem um documento que a gente entrega. Eu, por educação física, os meus supervisionados são treinados a isso, a fazer desde entrevistas mais simplificadas, adaptadas até um sofisticado mais detalhado, que é o ABC. Depois uma observacional, onde eu observo a situação, o que acontece antes, o que acontece depois. E existe o mais detalhado, mas é mais longo, que é a avaliação experimental, né? Isso, na verdade, análise experimental. Análise experimental. Análise experimental. Na experimental, a gente expõe o aluno a situações para verificar se, ao expor aquelas situações, o comportamento aumenta. Então, a gente tem que expor ele mesmo às situações. Por isso, existe um comitê de ética, aprovação das famílias, para que a gente possa fazer isso. Mas se a gente fizer, a gente sabe exatamente, especificamente, a gente ganha tempo na hora da intervenção. Aumenta a probabilidade da intervenção ser eficaz e ser duradoura. E vale dizer, Paulo, que essa avaliação, essa análise experimental deve ser feita por analistas do comportamento já experientes, pessoas que já estão em um nível de supervisão, de especialização, mestrado, porque você vai expor a criança ao comportamento e você precisa saber como conduzir isso para não provocar ainda mais danos, né? Então, por exemplo, a criança tem um comportamento de se jogar ao chão. Você vai expor a criança aí, você tem que ter uma experiência e um manejo teórico e prático para conseguir manejar isso, de forma que a criança não vá lá romper, quebrar um braço ou rachar a cabeça, né? Exato. Então, assim, eu tenho muito cuidado, eu falo para os terapeutas, análise experimental, vocês precisam chegar nesse nível de conhecimento para vocês serem treinados a fazer análise experimental. Porque não é qualquer pessoa, não pode ser qualquer profissional, e nem o profissional está iniciando a carreira a expor a criança a esse tipo de análise, né? Sem uma supervisão ali de alguém experiente. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas olham para cá e falam, mas tem um cara, um profissional de educação física aí, pô, ele faz, eu também posso fazer. Não, a minha formação ela vai mais de 10 anos dentro da análise de comportamento, com mestrado, um doutorado, uma especialização. Eu dei aula na especialização, em várias especializações, online e presenciais, e eu dei aula especificamente dessa disciplina, para psicólogos, para médicos. Então, não é uma situação que motiva profissionais a estudarem, mas não autoriza eles, por serem profissionais de educação física, a fazer isso. Uma coisa é aplicar seguindo uma orientação do seu supervisor, seja analista de comportamento psicólogo, seja um analista de comportamento profissional de educação física. Porque eu entendo que a partir da minha situação, mais gente começa a trilhar esse caminho. E em um tempo mais curto, isso é o ideal, né? Então, esses profissionais de educação física, eles podem aplicar uma avaliação experimental, desde que eles apliquem, eles não tomam decisões, eles não programam essa avaliação. Quem programa é o supervisor, tá? E aí, então, eu posso pegar um profissional de educação física e ensinar ele, a treinar ele a fazer isso. Existem estratégias para treinar alguém a fazer isso. A gente vai publicar agora na BPMC, eu junto com a Cris Almeida, o Felipe, o Djalma, a gente vai falar sobre a avaliação funcional de comportamento-problema. E a gente está falando de estratégias de várias áreas. E a ideia é treinar também profissionais de educação física a fazer uma avaliação experimental. Mas esses profissionais, a partir do momento que eles aplicam, não quer dizer que eles têm autonomia. Uma coisa é independência. É conseguir fazer o que alguém fala para ele fazer. Outra coisa é ele ter autonomia, decidir o que fazer. Tá? Então, bom, aí ele poderia aplicar sob supervisão de alguém para identificar quaisquer uma dessas áreas, aí umas mais rápidas, outras um pouco mais sofisticadas, mais longas, outra mais detalhada, mais eficaz, mas mais demorada.
partir da identificação, Paulo, estratégia. vamos só virar o celular para eu conseguir ler as perguntas e os comentários que podem ter aqui, tá bom? Tá, não vai atrapalhar para a pessoa que está lendo, não, né? Está assistindo a live. Não, você vira e eu também viro, aí não atrapalha. Tá. Pronto, aí eu consigo ler aqui enquanto você vai falando. Perfeito. Uma coisa bastante interessante é como a gente tomar as decisões. As decisões da educação física, a gente se baseia em duas diferentes categorias. A primeira, eu já falei, a gente vai fazer o manejo, prevenção, outra coisa é a intervenção. E a outra coisa que a gente vai trabalhar com estratégias, a gente vai fazer intervenção, estratégias antecedentes e estratégias consequentes. O manejo de consequências e comportamento. Ou seja, o que a gente fala de antecedência? Tudo aquilo que a gente pode planejar no ambiente, programar para que não aconteça não aconteça ou diminua a probabilidade de ocorrência. Outra coisa fez o comportamento problema, quais são as estratégias que a gente tem para depois. Em todas elas, a gente tem um princípio analítico comportamental que que às vezes é desinteressado pelas pessoas, porque parece muito simples, se chama extinção. Extinção é um princípio comportamental altamente desejável. Por quê? Lembrando, se ele faz o comportamento e resolve, soluciona o problema, a primeira coisa é identificar aquilo que ele está querendo ganhar ou eliminar e não deixar mais acontecer. Se ele bate para tirar a dor, o bater tem que deixar de tirar a dor. Mas a gente tem que ensinar ele, isso que a gente chama de extinção, para que essa resposta não solucione o meu problema. Mas a gente, simultaneamente, tem que ensinar uma outra resposta para solucionar isso, adequada. Mas ele tem que solucionar. Então, a extinção é a extinção da resposta e não da dor. Se eu quero ver estrelinha e eu bato no meu olho, esfrego o meu olho, essa resposta precisa ser extinta, não o indivíduo. Essa resposta. E uma outra resposta precisa fazer, como, por exemplo, pegar um binóculo e as luzinhas saem e brilha, alguma coisa nesse sentido. Né? E aí eu posso pedir por isso. Tem momentos que eu posso fazer isso, não é todo momento que eu posso fazer isso. Nesse exemplo que você deu de bater a cabeça, tinha uma paciente que ela sentia dor de cabeça e ela batia, né? E aí a gente ensinou para ela a sinalizar com um som, porque ela fazia então porque ela não falava, então a gente ensinou para ela a resposta de apontar e fazer um ruído com a boca como se estivesse com dor. E aí ela fazia aí a hora que a gente dava o remédio de dor de cabeça para ela. Só que ela foi esperta e toda vez que ela queria fugir de alguma coisa, ela começou. Aí a gente mapeou quais eram as semanas ou as situações que poderiam proporcionar uma dor de cabeça. Era mais ao final do dia e principalmente quando ela estava de TPM, quando ela estava na TPM. Então nessas ocasiões, a gente reforçava o e a outra a gente colocava extinção. Então, de manhã não tem porque tá com dor de cabeça. Não tá na semana da TPM, então ela tá usando isso de fuga. Então, vamos colocar extinção. Na hora que ela pedir, na situação exata, propício estar com dor de cabeça, é onde a gente vai dar o remédio para ela, e vai reforçar essa resposta. E aí ela aprendeu isso. Então, foi uma coisa uma paciente grave, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas eu vou ensinar isso para uma criança leve. Não, gente. Essa estratégia que pode ser usada por qualquer criança. O que vai mudar como eu vou ensinar para ela, né? A estratégia é o comportamento, né? E que esse comportamento ele pode estar em várias pessoas, mas ele, combinado com outras coisas, dá-se o nome de autismo. Então, a gente está trabalhando no comportamento, não está tratando o autismo. Muito importante isso aí, porque olha só, se a gente estivesse pensando que essa resposta que você está ensinando, ela é uma resposta alternativa. Ela não é incompatível. Por exemplo, falar e bater-se podem acontecer ao mesmo tempo. Então, a gente chama de uma estratégia de DRA, né? Uma resposta alternativa de reforçamento.
No entanto, olha como é que é engraçado. Quando eu falei que podem haver mais de uma situação que desencadeia essa resposta. Então, olha, na sua situação aí, por exemplo, o aluno está fazendo alguma coisa para poder pedir para dor de cabeça. E aí você ensina uma resposta, mas como é que você entrega o remédio se ele emitir aquela resposta? Não é um dispositivo que cai um negocinho. Normalmente a gente entrega a pessoa. Olha, quando a gente vem e entrega, normalmente o que a gente faz com alguém que está recebendo um remédio de dor de cabeça? Conversa com ela, faz um carinho, normalmente traz uma água. Olha a combinação de coisas que podem estar. Sim. E aí, olha aqui tá. Olha como é que são interessantes análises importantes. A gente vai observar o ambiente, que são estratégias consequentes. Se você, de repente, começa a perceber que se você traz o remédio e faz carinho, olha para a pessoa, e nos dias que você faz isso, aumenta a probabilidade dela pedir. Mas, variavelmente, se você faz isso consistentemente e ela pede e, de repente, cai um dispositivo que cai um remedinho aqui. Ou então um dispositivo que abre o remedinho para ela pegar. E aí ela para de pedir, porque ela percebe que ela não vai ter mais a pessoa. Então, o que está controlando aquela resposta não é necessariamente a dor de cabeça, mas é a presença. Olha, então, como a gente supôs que unicamente a função era a dor, era a eliminação de dor, mas também era reforçamento positivo, social e água, por exemplo. Isso. Então, análise complexa, por isso que quando a Tati me perguntou, não tem uma resposta e não dá para se treinar como uma receita, uma tabela, ó, se tem isso, é isso. Não, você tem que ensinar, perceber se você consegue. Aquela resposta, o ideal, por exemplo, se ele, na dor de cabeça, se ele bate a mão na cabeça para poder pedir o remédio para dor de cabeça, certo? Bater palma já é uma outra estratégia que, ao bater palma, inviabiliza ele de bater a mão na cabeça. Essa estratégia é chamada de DRI, que é uma resposta incompatível com bater. A resposta de bater palma é incompatível com isso. Se o indivíduo está sozinho na sala, eu posso pedir para que ele bata a palma, porque isso facilita que outras pessoas que estejam longe se aproximarem para pegar. Mas se eu estiver numa sala de aula, eu não posso usar DRI, porque atrapalha a aula. Então, olha, pela mesma causa, a decisão de DRA ou DRI independe de outras variáveis contextuais. Então, mais uma vez, não tem uma tabela para fazer isso. Não tá? tem. Me perguntou. Até porque, se você, por exemplo, no caso dessa minha paciente, que a gente ensinou, ela pediu o remédio quando estava com dor de cabeça para eliminar dor, depois ela começou a fazer por atenção, né? Porque ela recebeu atenção quando ela recebeu o remédio. E aí foi onde a gente pôs em extinção esse comportamento para atenção e reforçar somente na dor. Para isso, eu tive que fazer um mapeamento de quais eram os momentos e as situações que evocavam, que eliciava a dor de cabeça nela. Perfeito. Então, um trabalho mais complexo ainda. Será que é TPM? Será que é cansaço? Será que é porque comeu alguma coisa? O que aconteceu? Então, a gente fez um mapeamento e falou, no final do dia, por exemplo, de sexta, é o dia que ela provavelmente tem mais tendência a estar com dor de cabeça, por conta disso, disso, disso. Então, na sexta, a gente reforça quando ela fizer. Na semana do dia 20 a 28, qualquer momento que ela fizer, a gente reforça. Porque é a semana que ela está de TPM. Só que antes dela fazer, a gente já dá o remédio para ela, muito antes. Porque a gente já sabe que vai estar com dor de cabeça. Porque é a semana que ela vai sentir. Perfeito. E aí, mas eu vou dar remédio sem estar com dor, ela vai sentir a dor, eu tenho certeza, porque ela tem esse comportamento, ela sente isso quando ela está com TPM, então eu vou ter que dar o remédio antes, então de manhã agora eu já dou o remédio. Uma estratégia antecedente, perfeito. A gente chama isso de antecipar, prevenir aquela condição. Então, porque aquela resposta, como ela já não tem mais necessidade de emitir, ela vai deixando de acontecer, ela extingue. Muito bom. O Lucas está fazendo uma pergunta aqui, Tati, e eu queria, antes de responder ele, falar uma estratégia que para a gente não perder a oportunidade, uma estratégia única da educação física, que é a analítica comportamental, que é o exercício com função antecedente. Essa é uma prática analítica comportamental, escrita em vários livros, e
alguns livros ele descreve como independente da função, você pode manejar ele de forma antecedente, tá? Para diminuir picos de comportamentos problemas. Então, se o indivíduo apresenta comportamentos problemas ou estereotipados ao longo do dia, e tem momentos onde isso acontece com mais frequência e intensidade. E a gente decidiu que precisa intervir, porque nem todo comportamento estereotipado precisa intervir, tá? A gente decidiu que aqueles momentos atrapalham a vida dele ou do aluno. E aí a gente faz como você fez aí, faz um levantamento de onde acontece com mais frequência, qual o comportamento, né, que a gente quer alvo, qual a função dele e qual a gravidade. Decidimos que existem alguns momentos do dia que isso acontece em picos. Então, a partir do próximo dia, antes desses momentos acontecerem, a gente entra com exercício físico e existe um tempo e uma intensidade para isso. Eu corro o risco de falar aqui as pessoas começarem a repetir discriminadamente, mas vamos lá. Tem uma duração, a literatura diz entre 10 e 20 minutos, então se recomenda 15 minutos, podendo ter alongamento, aquecimento, mas em geral são exercícios cíclicos que aumentam a probabilidade de gasto energético de médio a alto para o indivíduo, não para qualquer pessoa. Uma pessoa sedentária chega ao média a alta intensidade muito mais rápido que uma pessoa treinada. Então é para aquela pessoa, não define atividade, é para a pessoa. E isso, realizado, ele gera efeitos até 40 minutos depois para a redução desses picos. Se a gente comparar esses desempenhos, quando a gente coloca o exercício antes, né, e aí mede a quantidade, a intensidade desses inadequados que acontecem logo depois, em comparação com os outros dias que não teve exercício físico com função antecedente. Isso é uma estratégia muito eficaz, analítica comportamental, e como a gente não tem graduação em educação física nos Estados Unidos, quem usa essa estratégia nos Estados Unidos e na Europa, e nos países que não têm graduação em educação física, é o analista do comportamento. No Brasil, a regulamentação diz que quem faz isso é o profissional de educação física. Só que ele precisa dominar isso. Como o mercado ainda não temos profissionais que apliquem isso, que saibam, que dominem isso, os psicólogos têm feito isso. Mas eu já venho falando nos congressos, na BPMC, nos lugares. A partir de agora, quem vai fazer essa estratégia, e por isso é um álibi para ter o profissional de educação física dentro da clínica analítica comportamental, de tratamento para ele, essa e outras, como o ensino de habilidades de generalização, que também vão auxiliar indiretamente para a redução da estereotipia, é o profissional de educação física. Tá? A gente vai para a pergunta ou a gente vai para outra coisa? Vamos para a pergunta aqui do Lucas? Sim. Pode falar. O autismo seria uma condição dos comportamentos apresentados? Como a extinção dos comportamentos inadequados, o indivíduo deixa de ser autista? Perfeito, perfeito. O Lucas faz uma pergunta crítica, que muito provavelmente a gente vai dizer aqui, não é a minha opinião, e mesmo meu posicionamento como especialista pode divergir de um médico, de um neurologista, de vários outros profissionais. Como analista do comportamento, a gente identifica comportamentos. Então, o que define o autismo não é porque ele gosta de tal coisa, ou porque não, é porque ele apresenta comprometimentos naquelas duas áreas. Se a gente chegar a um ponto de um indivíduo não apresentar mais aqueles comportamentos, não há motivo da gente chamar que aquele aluno apresenta características autísticas. Então, aqueles que apresentam aquelas características são os comportamentos típicos autistas. Não é um indivíduo que é autista. Quando a gente fala, o autista, a gente subentende que está nele. Mas a gente, pela análise do comportamento, é o seu próprio comportamento. Se ele parar de fazer aquilo, não há motivo, tá? Para a gente dizer. A gente tem conseguido, em alguns casos? Tem. Quais são os casos? São os casos de nível 1, de pouco comprometimento, que requerem pouca ajuda. Então, quando você treina independência, treina autonomia para eles, a gente consegue retirar. No Brasil, a gente consegue fazer isso? Não por conta dos autistas, que são as pessoas com autismo aqui que são diferentes. É porque a gente tem menos pessoas, menos condições para fazer isso de uma forma eficaz. Tá? Mas eu corro um grande risco de chegar um neurologista aqui e falar, olha, não, a gente conseguiu identificar questões com os geneticistas, né? E falar, olha, o gene não muda.
mas a definição não é genética, a definição é comportamental. Então, Sim. sob essa perspectiva, sim, há um quadro de reversibilidade. O autista não deixa de ser autista. É a pessoa que apresenta características autísticas e por isso recebeu o diagnóstico, deixa de apresentar os comportamentos autísticos e por esse motivo não há mais necessidade de ter o diagnóstico de uma pessoa com autismo. Nós temos mais 1 minuto e 50. E aqui eu queria ressaltar do Lucas que ele falou assim: com a extinção dos comportamentos inadequados, o indivíduo deixa de ser autista. Acho que é importante. Caiu, o Instagram deu 1 minuto e derrubou antes do minuto. Ou o Instagram tá difícil, hein? Vamos voltar, galera. Ixi, como é que salva essa live, Paulo? Me ensina em nome de Deus. Pronto. O Instagram deu 1 minuto e derruba a gente antes do minuto acabar. Pelo amor de Deus. Esse é o que eu chamo de SD fajuto, né? Porque ele deu um SD de 1 minuto e antes do minuto acabar ele derrubou a gente. Eu estava respondendo do Lucas. É importante a gente entender que o autista, a pessoa autista, não resume a problemas de comportamento, né? Acho que ele tem uma grande tendência de apresentar, sim, problemas de comportamento, mas não é a única característica, né? Os problemas de comportamento. Os problemas decorrem das características anteriores, que são a defasagem na comunicação, a defasagem ou excesso de comportamentos estereotipados e restritos, né? Volta, galera! Chama todo mundo de novo! Tati, aproveitar a ocasião, acho que é importante dizer uma coisa, né? Que eu acho que o Lucas estava levantando aí como possibilidade. O comprometimento é como a gente se comporta diante das situações. Não é ela em si próprio, não é o autista que vai fazer a estereotipia. Acabamos de dizer, é como ele responde a situações ambientais. E o ambiente é o próprio organismo, às vezes. Né? Então, a ideia é ensinar essas pessoas a responderem adequadamente aos estímulos que ela não vai deixar de estar em contato. Que todos nós temos dificuldade para seguir uma rotina, ou às vezes para aceitar a mudança de rotina. Você está indo, você está assistindo a live aqui, de repente ela interrompe, acaba a internet. É uma coisa que fugiu aquilo que você antecipou. Se você a responde, como é que você pode responder diante disso? Nossa, que internet ruim. Beleza, vou fazer outra coisa. Vou pegar esse celular aqui, vou jogar fora, vou xingar. Como eu respondo diante disso? Se eu soco o celular, então eu emiti uma resposta que solucionou o problema do meu nervoso, mas não é uma resposta socialmente adequada. Tá? Além do que, uma resposta que vai gerar outras consequências, como a quebra do celular, perder o celular, e aí você não vai conseguir nem voltar na live, né? Exato. Então, a pessoa com autismo, apresenta aquelas características, é porque ela não está respondendo adequadamente àquelas situações, né? E aí, no caso, quando ele está falando aí de reduzido inadequado, a gente está falando de uma categoria. Eu comecei a minha fala nisso. Existe a outra categoria, que é comprometimentos sociais e comunicativos, que a gente quer aumentar. E essa de baixo a gente quer diminuir. Isso mesmo. Paulo, eu não sei se a gente espera mais um pouquinho, mas tinha uma outra pergunta lá, que era do... Não era o Lucas, era outro profissional, perguntando se... reduzindo... esqueci a pergunta, gente. Era a próxima que eu ia fazer, mas não lembro agora. Mas era algo em torno dos problemas de comportamento também. Memória de curto prazo aqui tá valendo, tá 10, ok, viu? Então, era também pensando nesse problema de comportamento. E eu pegando o gancho do Lucas, de que o autismo não se resume a isso, e também o trabalhar as estereotipias não quer dizer que é só esse o foco, né? Como você falou, a gente quer reduzir esses comportamentos em excesso e aumentar aqueles comportamentos
que estão em defasagem. E muitas das vezes eles têm que caminhar juntos, porque não adianta eu diminuir aquilo da criança e não conseguir subir a outra coluna. Porque daí vão aparecer outros tipos de estereotipias, vão aparecer outros tipos de problemas de comportamento, porque eu não estou dando para eles subsídios para se comportar de outra maneira, né? Exatamente. Se você apenas fizer a relação da extinção daquela resposta para solucionar, para funcionar aquilo que ele precisa, um dos princípios de desenvolvimento do ser humano é a variabilidade. Ele vai variar com outras respostas para continuar funcionando, né? Então você precisa alternativamente, ou de forma incompatível, você fortalecer outras respostas. Então, é como se a gente só vai conseguir diminuir isso quando outras respostas substituírem aquelas para solucionar. Então, eu nunca vou deixar de ficar incomodado quando acaba a live antes. O que eu preciso é selecionar uma resposta adequada do que fazer diante disso, do que jogar ele longe. Mas incômodo sempre vai ter. Sim. Legal. Acho que falamos bastante coisa, hein? Daria para fazer outra live com mais 1 hora, mas eu sei que sua agenda também está cheia e hoje a minha também. Vou deixar o convite para a gente voltar a falar desse registro, dessa sistematização, numa outra live. Já pode, inclusive, ser na semana que vem, já bota data, já amarrar você aqui. A gente pode combinar um outro momento de continuar. O Lucas voltou aqui com perguntas e a gente pode continuar falando desse tema. Eu recomendo vocês lerem, vou deixar o link depois aqui dos artigos do Paulo falando sobre estereotipia. Você escreveu em 3 etapas nesse site. Eu vou deixar o link para vocês depois e vocês podem consultar, podem ler. Acho que foi maravilhoso aquele artigo. Indiquei, inclusive, para algumas famílias aqui da clínica, para elas lerem também. Para eles entenderem que... Já faz uns 5 ou 6 anos aquele texto. Mas ainda é muito recente, assim, tá valendo super ainda. Porque acho que a compreensão de que a estereotipia não vai mudar, ou que só o TO vai resolver esse problema, não vai. Dá um remédio para deixar mais calmo, não vai também mudar. Então, acho que a gente precisa falar ainda mais sobre estereotipia do ponto de vista analítico-comportamental, porque eu acho que ainda existe muita explicação mentalista e que só atrapalha a família, né? Isso. Quando a gente está falando aqui de DRO, DRI, a gente está falando de estratégias analítico-comportamentais que manipulam as consequências, que são diferentes do exercício físico e enriquecimento ambiental, que eu falei como estratégias antecedentes. E que você falou aí, por exemplo, de já disponibilizar o remédio até antes dela fazer isso, né? Dela ficar com dor. Os consequências, a gente tem essas estratégias e o termo adequado para ensinar a comunicação, a gente também chama de treino de comunicação funcional. Também é uma estratégia consequente. Uma outra estratégia que a gente também manipula, outra prática baseada em evidência, que também é dentro da categoria de reforçamento diferencial, é reforçamento não contingente, que é para diminuir a probabilidade motivacional do aluno para fazer aquelas situações. Então a gente identifica aquilo que ele quer, seja atenção, seja sair, seja acesso a um item, e disponibiliza ele. Mesmo que o aluno não exiba nenhum comportamento para ganhar aquilo, a gente disponibiliza para que não gere oportunidades para ele emitir aquela resposta. Então, o reforçamento não contingente também é uma estratégia que a gente utiliza na nossa aula, e uma outra que é chamada de redirecionamento. Também ela é consequente. Então, a gente... a partir de algumas situações, por exemplo, de estereotipia, o indivíduo está para a aula para fazer aquilo, então você não segura a mão, mas você direciona a mão dele para uma coisa funcional, certo? Elas vão ser mais rápidas de funcionar isso quando a causa é uma causa de reforçamento automático positivo. Então, se eu quero fazer isso, e aí eu vou e direciono ele para uma bola,
ou para um vai e vem, e ele tem acesso àquilo, então funcionalmente aquilo gera, aumenta a probabilidade dele ter acesso, né? Redireciona, né? Quanto antes a gente redirecionar, maior a probabilidade do indivíduo buscar o responder adequado do que o responder ainda que funcional, mas inadequado para conseguir resolver o problema dele. Mas depende também da função, porque às vezes, lembrando, isso pode ser porque o professor ficou longe, isso pode ser porque ele não consegue fazer exercício. Então o que define a estratégia não é a forma, mas a causa, a função. Isso mesmo. Legal. Tem uma do Lucas que eu acho que vale a gente, do Lucas e do Osmar, para a gente voltar um pouquinho aqui antes de encerrar. De que forma um professor de educação física terá autonomia para intervir no comportamento? Autonomia. Se ele está falando autonomia, ele está falando de tomada de decisão. Se ele vai fazer isso, ele tem que ser um analista do comportamento, especialista com expertise, com experiência. Não adianta ele fazer uma especialização. Não trabalha com isso. Para a gente chamar de um analista do comportamento com expertise, a gente chama dentro das categorias de um supervisor. Para isso, hoje o que se entende de habilidades, de capacitação para isso, o profissional precisa, no mínimo, ter um mestrado na área. No mínimo, um mestrado para a área. Para ele ter um especialista não é uma pessoa que toma decisões. Ele é alguém que executa, mas ele requer um supervisor. Então, se você fizer profissional de educação física, fez especialização, fez o meu curso, não te dá, e é o primeiro slide do meu curso, não te dá autorização para tomada de decisões desses comportamentos. Não é o que você pode utilizar? Situações paliativas. E aí, se você receber algumas orientações que a gente faz, então redirecionamento, exercício antecedente, coisas que são paliativas, que são de manejo, beleza, mas de intervenção, não. E intervenção é feita por um analista de comportamento supervisor, com o mínimo de mestrado na área de análise de comportamento ou de educação especial, com ênfase em análise de comportamento. E que ainda, somado à formação, tem aí pelo menos 1.000 a 1.500 horas de prática, né? De prática na área. Não é prática de aula de outra coisa. Não. Porque também não adianta, eu terminei o mestrado, mas eu nunca apliquei. Então também não serve para tomar decisão. Tem que ter 1.000 horas aí no mínimo de aplicação. Mesma coisa especialista. Ah, mas eu sou especialista, terminei. Quantas horas de prática você tem? Ah, não, comecei ontem. Então, também não tem autonomia para tomar decisão, né? Não tem. E essa regulamentação a gente não tem. Então, a gente não... judicialmente, legalmente, não é um erro se você tomar a decisão. Mas, eticamente, moralmente, é um erro. Né? Então, cabe aqui a gente explicar isso. Tá? É isso aí. E o Osmar quer saber se a aquisição de habilidades motoras podem contribuir para o processo de socialização. Pode. Quando eu falo pode, eu estou falando de probabilidade, mas não necessariamente. Quando a gente fala de socialização, de comunicação, de habilidades acadêmicas, habilidades motoras, a gente está falando do repertório do indivíduo. Se desse repertório, se eu chamar de 4 quadrados, para simplificar, 4 quadrados, comunicativo, social, motor, intelectual, um influencia no outro. Se eu não tiver habilidades comunicativas, eu vou ser menos exposto a aspectos motores. Se eu tiver menos habilidades intelectuais, eu vou ser menos exposto a situações motoras ou comunicativas. Um interfere no outro, mas não é uma relação direta. Não quer dizer que eu vou ensinar um e diretamente vai aprender o outro. Não acontece. Você vai gerando oportunidades para aprendizado. Então, o que normalmente as pessoas falam de habilidades motoras, que são pré-requisitos para socialização? Imitação generalizada. E imitação não é falar assim, ó, bate palma. Imitar, isso que eu falei, é em segmento de instrução. A minha instrução foi oral. Então, e também não é assim, bate palma. Para ensinar o bater palma, faz igual.
faz igual. E aí, né, eu vou aumentando a probabilidade dele ele imitar. O imitar, então, nesse caso, você pode pensar, não é necessariamente um aspecto motor, ele, embora seja ali, esteticamente um motor, mas ele está mais relacionado com habilidades comunicativas, com habilidades sociais, de manter contato visual, de esperar. Né? Então, não dá para falar é só motor, só comunicativo, só social. Então, desenvolvimento de algumas habilidades motoras, como a imitação, habilidade motora grossa, motora fina, são, sim, pré-requisitos para desenvolvimento de outras áreas. Tá? Mas não porque você ensinou isso que vai ensinar isso. É que quando você ensina, por exemplo, o aluno a segurar a caneta dessa forma, a de mais favorável dele escrever. Pelo menos para mim. Ótimo. Opa, voltou. Você ensinar o aluno a pegar a caneta dessa forma, habilidade motora fina, não necessariamente vai desencadear a criança a escrever, mas você diminui barreiras dele escrever. Ele vai não escrever, mas não ensina ele a escrever. Então, quando a pergunta dele o desenvolvimento de habilidades motoras favorece, diretamente não, mas ele diminui barreiras, ele aumenta oportunidades de aprendizado comunicativo. Sim. Aumenta a probabilidade dele tirar fichinhas, clique e mostrar. Mas não, o ensinar ele a fazer coisas não ensina ele a se comunicar. Não ensina ele a escrever. É isso que é importante para as pessoas entenderem. Eu vou ensinar isso, habilidade motora fina e grossa, equilíbrio, agilidade, que vai ensinar. Não, cara pálido. Volta lá naquele início. Para com esse discurso. Né? Não. E para, assim, às vezes nenhuma tarefa quer ensinar 30 mil coisas, assim. Você tem que ter um foco, o objetivo principal. Qual é? No máximo, você vai ter um objetivo secundário ali que o ambiente, a situação propõe. Mas você tem que ter um objetivo, porque você vai mensurar isso. Então, como que você vai tomar dados e mensurar 10 habilidades ao mesmo tempo sozinho no consultório? Assim, humanamente impossível. Então, assim, qual é o foco do meu objetivo? Eu quero ensinar, ampliar o repertório motor? Qual? Vou começar destrinchando. Vai ser o movimento dos braços, depois dos braços vou para o corpo, e daí vou rolar. Então, assim, vai gradativamente. E uma outra pergunta que ele fez checklist do Denver, o Portage, a gente tem habilidades de um bom aprendiz, que está em algum lugar aqui na minha mesa que eu perdi já. O VIPMAP, todos eles trazem avaliações desse repertório, tá? E são específicos para pessoas que apresentam comprometimentos sociais e comunicativos, porque os testes tradicionais de avaliar a coordenação motora que a gente tem, e aí eu posso citar uns 15 testes, eles pressupõem que o indivíduo apresenta contato visual, esperar, atenção compartilhada, imitação, que se ele não tiver, o aluno não consegue nem ser exposto a essa avaliação motora. Tá? Então, o buraco é mais fundo do que a gente imagina. O Osmar está dizendo, então ter um baixo desenvolvimento motor não implica em menor interação com os pares. E isso não implica. Uma coisa é o desenvolvimento... A criança pode nem andar, pode ser uma criança, por exemplo, com paralisia cerebral, que tem mais comprometimento motor ainda, e ela participar com os pares ali, lado a lado com eles, está ao lado do par. Não necessariamente ele precisa estar correndo e subindo e descendo escada para poder interagir com os pares. Acho que a interação social é e o movimento, as habilidades motoras são outras, que podem ser combinadas ou não, né? Nós podemos ter um atleta de natação altamente habilidoso de forma motora que não sabe esperar a vez dele, que não sabe lidar com derrota, que não tem família, não sabe ter outro trabalho, mas ele apresenta um interesse restrito, habilidades motoras que não definem o autismo, então ele pode ter um alto desenvolvimento motor, inclusive pode ter altas habilidades motoras, e não tem. Então, eu vou ensinar habilidades motoras. Pode ter alguém com altas habilidades motoras e que tem atraso comunicativo e social. Se um tivesse influência no outro,
esse quadro não existiria. Isso mesmo. Então vamos encerrando aqui, vou pegar o gancho do método de desenvolvimento que falou: trabalho com autismo requer avaliações específicas. Acho que a gente falou isso na live. Falamos de que não existe receita de bolo, né, Paulo? Não tem isso. E muitas das vezes, não sei nos seus cursos, às vezes nos meus cursos vem: mas como é que vai fazer? Cadê a lista? Não tem uma lista, né? E mesmo se existir uma lista, ela se você eu vou ter que fazer entrevista, aplicar a avaliação e fazer a intervenção. Tá, você tem 3 tarefas. Como você vai fazer isso? Não existe uma receita. Como fazer, né? Você tem que saber quem é a sua criança, como você vai fazer a avaliação, a interpretação dos dados tem que ser com base na própria criança, não com base em outras pessoas, né? A gente fala muito na análise do comportamento do sujeito único, que é comparar ele com ele mesmo. A gente vai usar protocolos, vai sim, mas a gente vai comparar a criança com ela mesma. Aqueles dados sobre ela, né? E como que eu vou conduzir uma intervenção. Paulo, adorei a live. Acho que foi muito rica, assim, principalmente é um tema que eu vejo muito na prática. Mas ele só faz estereotipia, eu não consigo ensinar nada. Ou, mas ele só... Não, gente, estereotipia, ele aprendeu a fazer isso também. Ele tem motivações para isso, tem reforçadores que ele alcança com isso. E, portanto, a gente precisa de intervenção. E aí, adorei a integração com a educação física, pensando em atividades que sejam combinadas para essas intervenções, né? Para que a gente possa reduzir esses comportamentos. Muito legal. A gente tem basicamente 4 possibilidades. Tá? Algo que a gente não usa, que eu falei que é o exercício contingente, que seria uma estratégia punitiva. Então, para resumir, né, punitivo, a gente não usa só em últimos casos, e eu nem vou exemplificar aqui, para não dar ideia. Não dá. O exercício com função antecedente, então ele é uma estratégia antecedente para diminuir a probabilidade de picos. Tá? Isso tem bastante estudo sobre isso. Um treino de generalização que vai ensinar respostas socialmente adequadas para o indivíduo que já está no processo de extinção dos comportamentos problemas quando identificado o problema. Então, a gente chama de generalização. E o ensino direto, que é ensinar diretamente, seja habilidades alvo para substituir os inadequados, seja para reduzir os inadequados, usando DRA, DRI, DRO, reforçamento não contingente, enfim, outras estratégias que possam diretamente intervir sobre esses aspectos, tá? Para inadequados e da categoria também disso. Quando a gente fala de reforçamento de intervenção direta, a gente também está falando daquela categoria inteira de padrões restritos e repetitivos. Então, fade in, fade out, que é o esclarecimento, modelação, videomodelação, modelagem, encaminhamento, tudo isso são estratégias que favorecem direta e indiretamente para a redução de inadequados. Eu falo indireto, porque para diminuir inadequados a gente tem que aumentar respostas substitutivas adequadas. Tá? Aí uma coisa que é importante que eu acho que vocês dizerem aqui, eu não quero deixar todo mundo numa condição do limbo. Já que eu não sou especialista em análise de comportamento, então eu não vou fazer nada. Uma coisa é dar aula para pessoas com autismo, outra coisa é tratar os comportamentos típicos do autismo. O que a gente tratou um pouco mais aqui é tratar o autismo. Você vai ter que usar as estratégias de intervenção direta, mas o redirecionamento, exercício com função antecedente, generalização, adaptações, adaptação física adaptada, tudo isso pode ser feito por um profissional não analista do comportamento. Qual é a recomendação? Que você seja supervisionado por um analista do comportamento, de preferência profissional de educação física. Perfeito. Só que eu não posso levantar essa bola, porque quem é analista de comportamento, profissional de educação física hoje com supervisor? Eu. Tem pessoas com especialização? Tem, mas não são supervisores. Lembrando, não adianta você fazer especialização, não te torna um supervisor nesse caso. Isso mesmo. Muito bacana, Paulo. Gostei muito. Fica o convite para próximas, tá?
Quero agradecer todo mundo que veio assistir, tanto no primeiro tempo da live quanto nesse segundo tempo. E a gente, com certeza, quer fazer outras. Acho que vai ajudar muito as pessoas a entenderem essa integração entre as duas áreas, né? Análise do comportamento, agregando aí o educador físico, o psicólogo, o TO, o fono, todo mundo junto em prol da criança. Isso aí. Isso é transdisciplinaridade. Muito bem. Isso aí. Bom, um beijo e a gente vai se falando. Beijo, beijo. Obrigada, beijo, pessoal. Beijo. Queria mostrar teu livro de novo. Ai, mostra. E eu queria recomendar, porque o capítulo escrito sobre aspectos motores no livro, tem uma profissional que eu acho que é físico, se eu não me engano, e um profissional de educação física, que é o William. O William trabalha numa instituição em São Paulo, e ele fez o meu curso na primeira edição, em Campinas. E aqui eu trago um texto bem introdutório, mas interessante, eu recomendo ele para as pessoas que estão aprendendo. Ele fala, inclusive, de protocolos, de avaliação motoras, e ele fala no currículo, inclusive, que ele fez o curso. Na hora que eu olhei o currículo, já achei legal isso aí. Seu filho aí, ó, tem sua semente. Muito bom, muito obrigado, parabéns pela obra, mais uma vez. Ai, obrigada, gente. Ó, lá na Amazon, vocês podem adquirir o livro. Está entre os mais vendidos aí das necessidades especiais. Beijo, obrigada. Beijo, tchau, tchau.